Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Andenberg, dessa vez para fazer a correção, né, desse conteúdo aí, relevo e solo, formação e classificação, que vai tratar de modo geral e também especificamente do Brasil, o relevo e o solo. E vamos fazer a correção desse capítulo 6, beleza? Primeira pergunta aqui, né, de acordo com o autor, quais as relações entre o relevo e a sociedade? Né? Muito provável vocês leram todo o texto, fizeram um resumo, sabe de quem é o autor. De acordo com o autor, quais as relações entre o relevo e a sociedade? Vale lembrar que, dependendo do relevo, ele pode facilitar ou dificultar a ocupação humana e, consequentemente, a ocupação humana e os seus objetivos, principalmente acerca do desenvolvimento de diversas atividades. Por exemplo, assim como no primeiro momento, terrenos mais planos são preferidos àqueles inclinados. Nós, humanos, preferimos muito mais os terrenos mais planos. No entanto, há exceções à regra, pois o uso de tecnologias pode adequar as condições naturais do relevo para adaptá-las a diferentes formas de ocupação. Sim, hoje nós temos, principalmente no campo da construção civil, hoje nós temos tecnologias suficientes de, até mesmo em terrenos não planos, conseguimos se estabelecer. Segunda questão, como você caracterizaria os processos de ocupação humana no seu município? Se nós olharmos friamente, o território o Alagoinhas não é uma cidade de cadeias montanhosas, porque o Brasil não tem nem montanha. E nem mesmo de depressões, né, e nem mesmo de planaltos e por aí vai. Mas tem uma estrutura relativamente plana. Relativamente, não é que a cidade toda é plana, mas relativamente plana. Então, vamos dizer assim, não atrapalha muito, eu percebo aqui na nossa cidade, não atrapalha muito o desenvolver das atividades humanas, seja ela para fins econômicos ou habitacional. Me parece que as coisas conseguem fluir bem do ponto de vista da relação de nós, cidadãos alagoenses, com o relevo da cidade. Vamos lá, agora para as questões. Agora para as questões que ficam no final, na página 96. Tem essa também, né? Problemas ambientais rurais. Porque a agricultura mecanizada é a mais vantajosa economicamente quando praticada sobre forma de monocultura. Problemas ambientais e rurais, o texto, né? Leio com atenção para a gente responder. Porque essas atividades de agricultura mecanizada precisam de um investimento altíssimo, pessoal. Com muito insumo, máquinas, controle de pragas, biotecnologia massivamente. E por conta disso, é mais viável economicamente ser praticado em uma produção em larga escala, né, e de um único produto. Que tipo de relevo favorece a prática das monoculturas? Terrenos planos, óbvio, né? Isso aí não é difícil, não. Para utilizar as máquinas, equipamentos agrícolas, etc. Terceiro, apesar das vantagens econômicas, as monoculturas mecanizadas trazem prejuízos para o ambiente. Explique. Primeiro, as monoculturas mecanizadas devastam hectares, hectares e hectares de vegetação nativa. Então significa que afeta diretamente fauna, flora, água, solo. Existe uma abundância de agrotóxicos que se utilizam intensamente nessas monoculturas mecanizadas. E além disso, contamina os cursos da água, afetando inclusive os animais que consomem a sua água. E o preparo do solo plantio na agricultura mecanizada é feita com base na aração e na gradeação, praticadas na pastagem do período seco para os chuvosos no Brasil. As chuvas intensas causam acentuado impacto no solo, ocasionando forte erosão, afetando e destruindo mais ainda o solo.
Agora vamos para a compreensão e análise. Primeira questão é: observe a imagem a seguir. Processo de erosão, né? Mauá, Grande São Paulo. E analise em seu conjunto os fatores que contribuem para a ocorrência de situações como a mostrada na imagem. O nome disso é o deslizamento de terras, né? Ocorre nas áreas de encostas, particularmente naquelas que tiveram a vegetação retirada. São comuns no período de chuvas fortes, que formam as enxurradas. A construção de moradias nesses locais, consideradas em áreas de risco, é feita principalmente por pessoas de baixa renda. E não tem como arcar com os custos do aluguel, ou de comprar terrenos, ou construir em locais mais seguros, evidenciando os fatores, né, da desigualdade brasileira, desigualdade social brasileira. A eficácia na atuação do poder público também, a ineficácia, perdão, também contribui para essa situação, né? E a letra B é: esse tipo de situação, essa situação acontece em seu município, em caso afirmativo, como é que pode ser feito? A sua opinião? Ainda bem que a Alagoinhas não sofre com deslizamento de terra. O que a Alagoinhas sofre mais é com as chuvas, quando, por conta de não ter um sistema adequado de saneamento e também por ter um histórico de que boa parte do seu terreno boa parte de locais aqui em Alagoinhas em outros momentos eram pequenas lagoas. Então, quando chove muito, né, fica insustentável em muitos locais. Segundo, geomorfologia, o texto. Segundo, letra A, explica a afirmação presente no texto. A geomorfologia, pessoal, estuda as formas do relevo, os processos que lhe dão origem, a sua gênese, a sua evolução e transformação, e tais processos estão diretamente relacionados com a erosão do solo. B. A questão a B é: como essa afirmação pode ser relacionada com a questão 1? Justifique. É provocado, pessoal, essa perspectiva pela atuação da água da chuva sobre o solo. A intensidade dessa atuação decorre da topografia do terreno, bastante inclinado, e, portanto, a situação está diretamente relacionada com a geomorfologia. Sobre isso aqui. Terceiro, é possível afirmar que o relevo é resultado do antagonismo de duas forças? Sim, galera, pois as formas do relevo são construídas a partir da atuação de dois conjuntos de força. Presta atenção, viu? No interior da Terra, que vem do interior da Terra, que é representado pelo tecnocismo, né? Pelo vulcanismo, pelos abalos sísmicos, e outro que se manifesta nas partes externas, os agentes externos, né? Representado pela ação da água, da chuva, dos rios, dos mares, das geleiras, e pela ação dos ventos e dos seres humanos. Quarto, observe os mapas do relevo proposto por Aziz Abdsaber e Jurandir Royce, nas páginas 87 e 88, respectivamente. Identifique as semelhanças e principais diferenças entre eles. Vou botar lá no 87 e 88. E 87. Visualizando 87 e 88. O mapa proposto aqui em cima por Aziz Saber são consideradas unidade de relevo as planícies e os planaltos. No mapa de Jurandir Royce são identificados planaltos, depressões e planícies.
O mapa do relevo de Royce é mais detalhado do que o saber, pois considera, por exemplo, a existência de depressões e separa todos os elementos do relevo de forma mais detalhada do território. Agora vamos para a quinta questão. Quinta questão. Por que o solo é um recurso fundamental para a sociedade? Essa não é difícil não, né, galera? Porque dele depende a sobrevivência dos ecossistemas e, portanto, de toda a biodiversidade do planeta. O solo possibilita a prática, entre outras atividades, da agricultura, da pecuária, por meio das quais se obtém alimentos e matérias-primas para a sociedade. Sexto, quais técnicas agrícolas podem conservar o solo e amenizar os problemas relacionados à erosão do solo? Vamos lá. Tem o plantio em curvas de nível, que é fundamental para evitar a erosão em áreas de lavouras situadas em terrenos acidentados. Tem o plantio direto, também ameniza a erosão, pois ao plantar diretamente sobre as sobras de uma colheita anterior, evita-se a aragem excessiva, que remove o solo e coloca grandes pedras. No caso do arfolhamento, né, o solo permanece em descanso por um tempo, o que permite a reposição de nutrientes consumidos pelos vegetais durante um período de plantio. A rotação das culturas também permite a reposição de nutrientes ao solo. Sétima questão, né? Unidade de relevo, como forma conhecidas como mares de morros, formada por serras construídas sobre terrenos cristalinos e fortemente erodidas, principalmente pelas chuvas. Ela constituiu, do ponto de vista das construções humanas, o meio físico mais complexo e difícil, se comparado ao de outras paisagens naturais do Brasil. No entanto, boa parte dessa unidade está situada na região de maior concentração econômica e populacional do país. Como se chama a unidade de relevo brasileiro? Descrita no texto de acordo com a classificação de Jurandir Royce, e em qual região brasileira a maior parte desse relevo está localizada. Está se referindo a planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. A maior superfície está na unidade de relevo. Está situada na região Sudeste, viu, galera? B. Explique por que essa paisagem natural é a mais problemática do país do ponto de vista das construções humanas. Respondendo à letra B. As formas acidentadas, pessoal, que compõem a paisagem natural dos planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, exigem maiores obras de engenharia com a construção de pontes e viadutos para viabilizar a intensa circulação de mercadorias e pessoas dessa região de grande concentração populacional e econômica, além de cuidados adicionais com a ocupação humana, com a construção de moradias e outras edificações. C. Identifique dois importantes agentes responsáveis pelo processo erosivos nessa unidade de relevo. Tem a chuva e a ação humana, viu? Que, vale lembrar, provoca desmatamento e modifica as formas de relevo com a construção de edificações, estradas e outras formas de ocupação. Oitava questão e última. Uma plantação de café na zona rural da cidade de Alfanes, no sul de Minas Gerais, em 2010. Qual a técnica de cultivo utilizada, apresentada na imagem, para amenizar a erosão do solo? Explique. Aí, óbvio, pela imagem dá para ter uma ideia de que é uma plantação em curva de nível. As plantações seguem por canteiros, situados na mesma altitude, alinhados nos diferentes níveis do terreno e no sentido contrário ao caminho da água da chuva, diminuindo a velocidade do escoamento das águas pluviais ou da irrigação na superfície do solo e amenizando a erosão. Essa é a perspectiva organizacional das técnicas
de plantação em curva de nível. Então finalizamos, pessoal. Essa foi a aula somente da correção das atividades desse capítulo, do maravilhoso capítulo 6, que vai cair no nosso teste. E é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.